Sabe, naqueles momentos de silêncio, a gente acaba refletindo sobre os sinais do tempo. Naquela energia que parece que vai diminuindo aos poucos, ou nas memórias que de repente parecem mais distantes. É uma jornada que todo mundo passa. Não tem como fugir. Mas a história não precisa ser sobre perdas, não. E se o tempo não for esse adversário que a gente tanto teme? E se ele for, na verdade, um caminho que a gente pode moldar? A forma como envelhecemos, olha, tá muito mais nas nossas mãos do que a gente imagina. A ideia de que envelhecer é declinar é uma escolha, não um destino. Porque, vamos ser sinceros, envelhecer vai muito além do que a gente vê no espelho. É um processo que acontece por dentro, profundo e silencioso. É uma inflamação que queima em fogo baixo, sabe? São os telômeros, que são as pontinhas protetoras do nosso DNA, tipo a ponteira de um cadarço. Eles vão se desgastando a cada vez que uma célula se divide. É a própria vitalidade das células que vai diminuindo. Mas é aqui que a nossa história tem uma virada. A ciência hoje mostra que o roteiro da vida não está totalmente escrito lá no nosso código genético. As nossas escolhas de todo dia, os pequenos rituais que a gente adota, eles têm o poder de dizer quais genes vão se manifestar e quais vão ficar quietinhos. A gente pode, sim, reescrever o futuro e definir a qualidade da nossa própria existência. E essa jornada para reescrever a história, ela começa com a mais fundamental de todas as escolhas, o que a gente coloca no prato. Esse é o primeiro passo, a base. É onde toda a vitalidade é construída. Pensa só nisso. Cada refeição é uma nova oportunidade. Não é só para matar a fome, é quase uma farmácia. O prato se transforma no mais potente dos elixires, uma fonte de compostos que lutam contra o tempo lá no nível das nossas células. O caminho é bem claro, na verdade. É uma alimentação que celebra as cores da natureza. E quando a gente fala em ômega 3, por exemplo, a gente fala de algo bem específico. Existem estudos mostrando que ele ajuda a preservar o tamanho dos telômeros. E, ao mesmo tempo, é preciso se afastar do que acelera o relógio. O excesso de açúcar, os industrializados e o exagero na carne vermelha. Agora, com o corpo bem nutrido, é hora de despertá-lo para seu propósito original. O movimento não é uma obrigação, é a celebração da vida. É a própria essência do rejuvenescimento. Aqui existem dois caminhos, não tem meio termo. De um lado, o sedentarismo. Uma sombra que acelera o envelhecimento, que enfraquece tudo que é mais vital no nosso corpo. Do outro lado, o movimento. Um verdadeiro arquiteto da vitalidade, que reconstrói cada fibra do nosso ser e ainda ilumina a mente. E olha, ninguém está falando aqui de feitos hercúleos. Não precisa ser um atleta olímpico. A gente está falando de uma caminhada, um mergulho, a simples resistência de um peso. A constância é que é a chave. Se mover um pouco, todos os dias, para manter o corpo forte e estimular a produção de substâncias que literalmente rejuvenescem o nosso cérebro. E depois do movimento, vem o poder profundo da quietude. É lá na escuridão do sono que a verdadeira mágica da reparação e da regeneração acontece. Sabe, de todas as fontes da juventude que já se buscou por aí, nenhuma é tão poderosa e tão acessível quanto uma boa noite de sono. É o ritual de renovação mais potente que está ao nosso alcance, de graça. É que durante essas horas sagradas, é como se uma equipe de reparo interna trabalhasse sem parar. Tecidos são consertados, células renascem do zero, hormônios vitais são liberados e o cérebro, ele passa por uma verdadeira lavagem, limpando os resíduos tóxicos que se acumularam durante o dia. E qual é o número mágico? Bom, a ciência diz que o ideal está ali entre 7 e 9 horas por noite. Negligenciar esse tempo é como deixar o motor do envelhecimento ligado, acelerando sem a menor necessidade. Mas é claro, a gente não é só corpo, né? A mente e a alma também pedem por alimento. E a conexão, tanto com os outros quanto com o conhecimento, é absolutamente vital. E aqui vem uma verdade que pode ser até um pouco chocante, mas que a gente precisa ouvir. Alguns estudos bem sérios indicam que a solidão crônica pode aumentar o risco de morte prematura em quase 30%. O impacto é comparado a fumar 15 cigarros por dia. Conexão humana não é um luxo, é uma necessidade biológica. É por isso que é tão fundamental cultivar os laços, nutrir as amizades. E claro, nunca parar de aprender. Desafiar a mente, manter a curiosidade acesa, o engajamento. Porque a verdade é uma só. Uma mente que não para de se expandir é uma mente que se recusa a envelhecer. E por fim, a gente precisa aprender a ser o guardião do nosso próprio templo. Protegê-lo tanto das tempestades que vêm de dentro, quanto das que vêm de fora. O estresse crônico, ele é um veneno sutil. É aquele inimigo que não faz barulho, sabe? Ele age em silêncio, liberando cortisol, um hormônio que, em excesso,
alimenta aquela inflamação crônica e corrói nossas células por dentro, acelerando o tempo de forma implacável. Então, a defesa contra isso se apoia em um tripé de cuidados. Primeiro, encontrar um oásis de calma todos os dias. Segundo, proteger a pele do sol, que é o maior acelerador externo do envelhecimento. E terceiro, beber água, o elemento mais simples e ao mesmo tempo mais essencial para a vida de cada uma das nossas células. E é assim, aos poucos, que aquela história antiga começa a mudar de cara. A gente percebe que envelhecer não é e nunca precisou ser sinônimo de declínio. É, na verdade, uma nova forma de florescer. O verdadeiro elixir da vida, afinal, não está numa poção mágica, mas na sabedoria que a gente acumula ao longo dessa jornada. É uma vida construída tijolo por tijolo, com as escolhas conscientes que a gente faz a cada novo amanhecer. Agora, a história pode ser outra. O autor, o protagonista, é cada um de nós. E a pergunta que fica, a única que realmente importa, é: qual desses capítulos, qual deles começa a ser escrito hoje? O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima.